De volta com o nosso De Tudo Pouco, que tem de tudo muito pra você, porque você merece, sempre trazendo aqui os melhores especialistas com assuntos importantes, assuntos atuais que vão te ajudar aí no seu dia a dia. Gente, a herança emocional é decisiva em nossas vidas, sabia? A nossa história aí não começa quando a gente nasce, né? Ela vem bem antes, né? Ainda com os nossos antepassados. E é sobre isso que a gente vai entender mais sobre isso com a querida psicóloga Carla Campos. Carlinha, minha linda, que delícia! Que gente, eu já estou aqui com ela, a gente já está aqui falando desse assunto, ó. Nós estávamos sentados aqui conversando. Não é interessante, né? Ô, Carlinha, só queria que você fala de questão transgeracional. Isso é algo novo? É algo que tem sido descoberto? Já existia? Explica pra gente o que é. Bom, é até que o tema já é estudado há bastante tempo, né? Sim. Mas hoje que está emergindo muito em cima do contexto, até mesmo por causa das várias doenças emocionais, sim, das diversas depressões, da intensidade do contexto psíquico que tem atacado as pessoas. Então, hoje começou a buscar saber por que realmente tem muitas doenças que estão aparecendo que não tem um motivo aparente, né? Não tem um porquê que realmente a pessoa está deprimida, por que ela está angustiada, por que ela tem tantas vontades, né, até mesmo estranhas, que ela não consegue entender, porque o quadro uma sua volta... Uma hora tá pro pé, outra tá pra cabeça. Não, e às vezes a vida tá legal, ela tá bem, ela tá bem realizada. Tá tudo pra ser feliz. Exatamente, tem tudo para ser feliz e de repente não consegue. Aí os cientistas nos começaram realmente a avaliar um pouquinho, né, dessa história de vida. Só te perguntar, isso aí pode acontecer às vezes, até com quem tem Jesus? Porque às vezes a pessoa, tipo assim, sim, quando você tem isso, aí você normalmente, às vezes você tem um encontro com Deus, mas tem pessoas que conhecem a Jesus, mas tem isso ainda. Exatamente. Isso é que deve ter... Porque não nascemos, todos nós temos uma história, né? Ou melhor, a nossa história começou com Adão, não é verdade? Então a gente vê que ainda tem, inclusive, algumas coisas que nós herdamos lá do primeiro Adão. Eva lá. Que precisa ser reprocessado, que precisa ser repensado, porque senão nós mantemos essa herança e passamos isso para as gerações futuras. Né? Então nós somos um construto de histórias, né? Nós viemos dentro de um enrolado, é como se fosse um emaranhado, de um nó. Nós fazemos parte desse fio, mas que antecede as nossas gerações, que vão continuar com as nossas gerações futuras. Agora, temos que ignorar? Temos que realmente esquecer algumas coisas, essas tramas e essas situações que existiram nas nossas histórias, principalmente as mais pesadas, as mais difíceis, elas devem ser vistas, não ignoradas, como a maioria das pessoas fazem. Às vezes as pessoas fazem isso porque às vezes elas não sabem lidar, né, Carla? Não sabem. Aí é que tá os mistérios, vamos dizer assim, que por isso que também, às vezes, você tem que procurar, às vezes, uma terapia, um profissional para te ajudar naquele processo. Porque aquilo que não é dito, aquilo que não é falado, vai acabar aparecendo no real do corpo, né? Então, se a pessoa não elabora e não conversa a respeito de, por exemplo, feridas do passado, vamos colocar muito abuso sexual, muitos abandonos, né? Muita traição, muitas pessoas que às vezes têm dentro da família pessoas que cometeram suicídio ou pessoas que mataram outras pessoas. Então, essas situações, elas são mínimas constrangedoras. Então, o que acontece? As pessoas não falam sobre ela e fica aquela coisa no ar, assim, aquele clima estranho que ninguém resolve. Aí é que tá. Se não resolve agora, vai sair no futuro de alguma maneira, porque tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser resolvido, tem que ter conhecimento das situações e ser dita sobre elas, para que as coisas possam ser bem elaboradas e vencidas e rompidas, inclusive. Eu queria que colocasse aí a primeira tela, para você ir explicando em cima disso, Carlinha. Primeiro, a gente falando sobre traumas transgeracionais, né? A história familiar traz para a pessoa algo que transcende o laço sanguíneo. O que isso quer dizer, Carlinha? Pois é interessante que a gente fala muito de DNA, a gente fala muito de genética, que nós herdamos dos nossos pais, né? Toda uma parte que é até mesmo biológica, né? Tem os olhos claros, tem a cor de pele, tem o cabelo, tem os traços físicos que são herdados. Isso aí as pessoas aceitam com tranquilidade, né? Olha, eu sou parecido com meu bisavô, eu sou parecido com meu tataravô, eu tenho inclusive um nariz igual o meu tio. E aí vai, isso é herança genética. Isso é aceito pelas pessoas. Isso é aceito, mas só tem que existem também essas
essas heranças psíquicas. Então, olha, tinha um tataravô que era depressivo, tinha uma bisavó que era muito brava, tinha alguém que O temperamento seria? Exatamente, também, né? O temperamento é incluso dentro desse histórico aí, mas principalmente as situações, não só as ruins, mas as boas também, né? Seu histórico, por exemplo, você é muito alegre, muito comunicativa, tem muito disso da família, não tem? Sua mãe tem isso, deve ter tido alguém lá de trás. Então, você vê que existem coisas que são boas, mas da mesma forma que vem coisas boas, vem coisas ruins também. Tem herança boa e herança má. E essa herança transgeracional, ela já é o quê? Uma herança que já passou do seu, vamos dizer, do seu estado atual, né? Esse transgeracional é porque já aconteceu talvez lá com um tataravô e está em você hoje, você herdando isso num contexto psíquico, num contexto emocional, onde que vem pesos de situações internas da nossa psique que são herdadas porque não foram bem elaboradas no período onde que as coisas aconteceram. E esse período, né, a Carlinha falando, pode ser um período onde você ainda nem tinha nascido. Nem tinha nascido. É algo que aconteceu lá com o seu tataravô. A gente se engana se a gente pensa assim, eu comecei a existir na hora que eu dei o primeiro berrozinho lá no hospital. Isso aí, você deu até um exemplo, a questão do câncer. No DNA, e a pessoa aceita, a família teve câncer, você vê mas que isso no psíquico também pode acontecer. Isso é o heredograma, né, que a medicina faz, ela faz muito esse mapeamento, né, de quem da família já tem câncer, porque a probabilidade de uma pessoa que tem avós, bisavós, tataravós, tios, irmãos que tem câncer, é a probabilidade muito grande de ela ter. Ele já até tem que prevenir, né? E também exatamente. Aí o trabalho da prevenção, ele vem para que isso não ocorra na sua vida. Só tem que isso não é apenas no genético, isso também é no psíquico. E hoje a gente tem que começar a conhecer esse histórico familiar, nós temos que saber o que aconteceu com nossos antepassados, nós temos que buscar coletar o máximo possível de dados para conversar a respeito. Uau, mas o que é que inclusive a gente pode fazer com isso? Vamos conversar, gente. O cérebro ele precisa de realmente expor as coisas que não são entendidas. Ele tem que realmente falar das nossas dores. Nós precisamos aprender a externalizar aquelas coisas que angustiam. E a Bíblia fala que a gente é curado, né? É curado, olha para você ver. Quando você fala, você tá vendo como é que é simplesmente cumprir a palavra? Então, assim, esse ser curado, ele passa dentro de um contexto psíquico também, não é só no físico, né? É interessante que as pessoas percebem muito essa questão do, Senhor, Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero, inclusive, que o Senhor cure o câncer, uma lepra, né? Eu quero que o Senhor cure uma doença no fígado, no rim, mas tem hora que as pessoas dizem, Senhor, eu quero que o Senhor cure em mim a minha tristeza, eu quero que o Senhor cure em mim a minha depressão, eu quero que o Senhor cure em mim essa não vontade de viver. Sim. Tem pessoas que não têm vontade de vivem porque não sabem nem muito bem por quê. Nossa, nem sei para que eu estou vivo. Então, isso tem solução, né, gente? Então, tem que procurar saber até onde que já não existe um histórico familiar aí de pessoas que já suicidaram, de pessoas que já passaram por situações muito trágicas, né? Dentro do contexto familiar, mas aconteceu tão lá atrás, eu nem existia ainda. Tá, mas não é porque você não existe que você não faz parte dessa linhagem. Nossa. Não é porque você não sabe que isso realmente não está real no seu corpo. E é interessante que esse inconsciente, ele é real, né? E nós temos que realmente buscar conhecê-lo. Até essa próxima tela aí fala muito do que você acabou de dizer, Carlinha, que, né, existem situações onde a pessoa não tem motivos aparentes que justificam o seu estado emocional e os seus sintomas. É porque... Então, hoje, né, muito mais a gente percebe nos casos clínicos, né, pacientes que, inclusive, são depressivos ou até mesmo pessoas que têm até doenças psicológicas que são muito intensas, a ponto da pessoa querer, às vezes, suicidar, ou ela perdeu o sentido e o valor pela vida, sendo que em torno dela está tudo ok, tem um bom casamento, ela tem uma vida com Deus, ela tem, inclusive, está bem realizada profissionalmente, a saúde está legal. Por que desse estado emocional tão pesado que, inclusive, impede a pessoa de viver de uma forma tão equilibrada e tão saudável? Aí, na hora que a gente vai começar a fazer um gerograma, né, que é o estudo desse histórico familiar, a gente vai encontrando histórias lá de trás que não foram bem elaboradas, que não foram resolvidas e que já o quê? Já transcendeu, não foi, mas eu nem lembro, nem conheço minha bisavó, minha tataravó. Mas isso não significa que realmente essa coisa não ficou no ar, né? Vida, né? É como se fosse aquele fantasma lá do passado que vem para o agora e começa, de certa forma, a trazer desconforto para a vida da pessoa no atual. E aí que tá, se ela não souber o que ela tem que combater, né, ela fica meio presa num sistema de vácuo, né? Ela não sabe o que realmente está precisando de ser curado e sarado. Tem aqui a história, né, gente? A próxima tela fala o seguinte, que a história familiar, ela pode influenciar
aí na vida da pessoa, na genética e nos afetos. Exatamente. Então, olha para você ver, até mesmo você estava falando a respeito dessa questão de temperamento, Sim. né? A gente fala muito até mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, você Gabriela, sempre assim, né? O efeito Gabriela, que a pessoa fala. Então, assim, porque minha bisavó era assim, meu avô era assim, todo mundo era assim na minha família, então é algo que está em mim, que está na minha genética. Poxa vida, mas tem que continuar? Você quer manter realmente essa herança ou é algo que você quer fazer uma intervenção e você começar a corrigir isso? Mas para corrigir, eu tenho que saber o que eu estou corrigindo. O cérebro tem que saber o caminho que ele tem que percorrer. É muito interessante que hoje a ciência prova que o cérebro cura o cérebro, né? Então, o cérebro de agora, ele pode entrar em contato com o cérebro nosso até dentro do ventre materno e fazer as correções necessárias que nós precisamos. Então, porque hoje nós tendo consciência, nós sabemos o que nós queremos ser, para onde que nós queremos ir, qual é a identidade que nós temos, principalmente do cristão, não é? Quando a gente pega Jesus que é perfeito, né? Quando a gente vai mirar que nós temos um reino perfeito para reinar com ele, poxa vida, eu vou realmente consertar, arrumar, ou até mesmo tirar essas histórias passadas das minhas gerações que podem ser ressignificadas e reprocessadas. Ô, Carlinha, então, o cérebro cura quando a gente isso. fala, por exemplo, em ter uma nova mentalidade, vários neurônios... nascem neurônios todos os dias. Todos, nós estamos tendo novos neurônios. É por isso que a gente pode mudar. Tem que aprender, porque inclusive, coisas novas. Eles não estão ainda infectados. Tá mais saradinho, com mais saúde. E o terrível é que as pessoas, inclusive, acham que tem que parar de aprender. Já estou mais velhinho, né? Não tem, eu já vou fazer tem neurônio novo ali, 57 anos de idade. Quanto mais eu estou vendo que eu estou chegando, beirando as traves dos 60, mas, gente, deixa eu estudar bastante para me ensinar para os meus neurônios novos, mais do que quando eu estava lá na faculdade, com 20 e poucos anos, eu aprendi. E como isso é gostoso. Como isso, inclusive, né, quando a Bíblia fala que o coração alegre, né, formoseia o rosto, é porque o quê? A gente vai ficando alegre em aprender, de aprender, colocando coisa nova no nosso neurônio, como isso acaba alegrando a gente e transforma o nosso físico, né? Acaba nos fazendo ser uma pessoa, inclusive, talvez melhor do que nós éramos quando nós éramos crianças. Com certeza. Tem mais um outro também. Deve-se buscar conhecer aí o genograma e o heredograma. Neles destacam as alianças subjetivas estabelecidas entre os indivíduos. Qual que é a diferença do geno para o heredo? Vamos lá, o genograma ele tem a ver com essa avaliação que a gente faz em cima dessa herança psíquica, né? A gente vê o que é que as pessoas vivenciaram, sentiram, perceberam, qual que foram como que ela lidou com cada uma dessas dificuldades, dessas tramas, né? Esses mistérios que ficaram envoltos em tramas do passado. Então, o genograma estuda essa parte psíquica. O heredograma não. O heredograma vem exatamente estudar a parte mais física, nessa genética, onde que realmente teve algumas doenças, tem alguém que teve câncer, teve alguém que tem problema cardíaco, tinha alguma pessoa que já tinha uma doença de pele, tem algumas coisas que são essas heranças mais que a medicina faz até para ver como é que esse histórico da vida familiar da pessoa e ela, inclusive, a gente junta as duas coisas para realmente fazer um novo construto dessa história, porque a pessoa pode construir uma história nova, mas a gente tem que saber o que eu tenho que tirar da velha, o que eu quero manter, o que eu quero retirar. Próximo aqui fala que cada membro da família se apropria, aí, em parte, daquilo que o outro carrega consigo, ou seja, daquilo que o outro é. Isso é... Não é? Não adianta não. Traz, gente, negar, não tem como, por mais que a pessoa queira negar, na hora que você vai ver, você escuta às vezes, nossa, às vezes você reproduz aquilo que você não gosta do outro. Você fala, não gosto... E aí você está lá fazendo igualzinho. Exatamente. Por que está fazendo igualzinho? Porque você não ressignificou, você não foi lá e fez um reprocessamento dessa memória, você não fez uma nova leitura daquela situação, daquela percepção, daquele traço de personalidade ou daquela forma de comportamento que a pessoa tem. Então, se você não muda, se você falar assim, você é totalmente diferente, se é totalmente diferente se você não fizer uma intervenção clássica, onde que você muda isso dentro de você, você vai simplesmente fazer igualzinho. Sem perceber. Por quê? Está no inconsciente. Inconsciente é aquilo que nós não temos consciência dele. Então, nós só podemos entrar nele quando nós procuramos fazer uma intervenção daquilo, gente, isso aqui não é para mim, isso é o inconsciente coletivo, né, que a gente chama. Existe esse inconsciente familiar também dentro do contexto psíquico. Tem outro também que, olha que interessante, aí somos postos no mundo por mais de um outro. Nossa pré-história faz de cada um de nós o sujeito de um conjunto intersubjetivo. Não é só de um, não, gente, é de muitos mesmo. E aí é que tá, né? Tem os avós. E olha para você ver,
pai com uma genética, mãe com uma genética. Dentro olha dessa a mistura, genética olha o mexidão. Dentro dessa genética tem histórico familiar dos bisavós, dos tataravós, do seu pai, como da tua mãe. E você é o somatório disso tudo. Não dá para ignorar que essa história existe em você e que precisa. É uma trama, né? É um alinhamento onde que você está desenhado dessa maneira. Agora, o que você realmente está herdando, o que você está fazendo com essas heranças que vêm do contexto familiar? E dos dois lados, né? Então, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que estão hoje sofrendo coisas que aconteceram lá da 4ª geração dele e que agora, depois que nós fizemos esse mapeamento, falam, agora que eu vim, de onde está vindo isso? Principalmente dentro da área da sexualidade, isso é bem pesado. Então, a pessoa tem que ficar bem atenta ao que realmente é esse histórico aí, dessa trama familiar e aonde que você tem inserido. Às vezes até a pornografia, essas questões aí, podem também estar ligados, influenciado lá. Porque é aquilo que eu disse para você, né? Aquilo que não é falado, aquilo que não é elaborado, aquilo que não é dito, vai aparecer. Posso falar que meu tataravô, ele tinha uma vida promíscua? É pecado falar. Aí você não trata de você. Aí, e você já viu aquelas coisas? Olha, tá chegando. Fala aqui, olha lá, que ela não fala. Uma pessoa, um caso bem clássico, por exemplo, de uma bisavó que foi abusada sexualmente quando era adolescente, o que acontecia muito, principalmente nos tempos mais remotos, a gente sabe que existia muitos esses históricos. Mas aí aquela pessoa ela já criou uma dificuldade em falar de relacionamento sexual, ela não toca nesse assunto. Ou até mesmo o sexo oposto é algo... Resistência. Tem muita resistência com relação àquilo. E aquilo passa para outra geração, que passa para outra geração, passa para outra, e a coisa não é elaborada. Aí, na realidade, está estourando agora uma disfunção até mesmo de sexualidade, e a pessoa não sabe por quê. Aí, na hora que vai olhar, teve alguma coisa lá atrás que foi bem complexa. Eu acho interessante essa próxima tela aqui, Carlinha. A transmissão psíquica se dá aí pelo ser intergeracional e transgeracional. Explica pra gente. A própria herança intergeracional é essa que está mais próxima da gente. Então, alguma coisa aconteceu com meus avós e com meus pais e hoje eu tenho conhecimento disso e eu sei que aconteceu e a coisa está bem nítida e a gente pode conversar e falar sobre ela. Então, tá uma geração, na minha geração, numa geração próxima. Sim. A transgeracional não, ela já transcendeu várias gerações. Ela já passou por vários históricos, que aí já é o quê? Um conteúdo inconsciente. Sim. Então, já existe uma herança inconsciente que transcende a geração da pessoa e que está realmente pesando, né? E trazendo para a pessoa no agora, mas é algo que aconteceu na 5ª geração passada. Então, aí já é transgeracional. Ok. E a transmissão é de uma situação traumática, presta atenção, gente. Inconsciente pode manifestar-se sob a forma de uma doença que se repete dentro da família. Então, olha para você ver, uma situação traumática inconsciente pode tocar na pele do outro. Uma que é inconsciente pode vir para o real do corpo, porque nós não somos uma outra geração. De outra geração. Então, pode vir doenças no agora que estão até mesmo dentro da vida da pessoa. O real do corpo não tem herança genética, não tem nada de alteração no DNA, não tem nada dentro do contexto genético, mas tem dentro do psíquico, que continua sendo algo não falado, algo que não foi dito, algo que não foi expresso. E o quê? Mente e corpo é uma coisa só. Se você não falar, se você não elaborar, o cérebro vai arrumar um jeito de sair. Aí vai sair em alguma coisa no corpo real. Sim. O subjetivo se transforma corpóreo. Ô Carlinha, só para a gente fechar, a gente poderia dizer que, diante desses estudos, acaba que a ciência está somente confirmando aquilo que a Bíblia já dizia, porque ela fala de maldição, de próximas gerações. E hoje a gente está entendendo que, fisicamente, quando Deus nos fez, isso tem sentido. Sim, com certeza. A ciência hoje, na verdade, está comprovando aquilo que a Bíblia já falou. Ela não está trazendo algo novo. Não, ela só está realmente provando aquilo que, na realidade, já foi escrito e ensinado. Que o povo sofre por falta de conhecimento. Por não conhecermos as verdades da nossa história familiar, por não conhecermos aquilo que aconteceu com as nossas gerações, por não querermos até ver, né, aquela coisa de ficar, meio olhando de greta, assim, não querendo saber. Melhor saber.
é melhor saber conversar, pode doer, vai ficar vermelhinho naquela hora, melhor ficar vermelhinho naquela hora, ficar roxinho pro resto da vida, né? Verdade. Porque aí a pessoa vai sofrer, ficar o tempo todo angustiando com coisas que aconteceram no histórico familiar e a pessoa não vai resolver isso. Então, quanto mais cedo tiver conhecimento e puder falar a respeito dessas doenças e dessas situações difíceis e dessas fantasmas do passado, onde que realmente houve muita dor, muito sofrimento e principalmente trauma, o cérebro ele vai trazer isso. Não adianta a pessoa tentar ignorar, falar, não quero nem saber, vou fingir que isso não aconteceu, que isso não teve na minha casa. O tempo não cura. O tempo vai resolver. Não vai curar. Não. Tem que ser tratado, tem que ser realmente revisto. E hoje nós temos técnicas dentro da ciência, né? O EMDR, por exemplo, que é uma técnica científica, que a gente acessa essas memórias não conscientes através de estimulação bilateral, que é em cima o quê? Dos próprios olhos, né? Esse movimento bilateral, a gente busca esses elementos não conscientes, com a pessoa tendo plena consciência, não é estando em estado hipnótico, nem nada disso. A pessoa acessa essa subjetividade, que às vezes não é algo nem muito bem claro. Ah, tá acontecendo isso aqui. Não, é uma sensação, às vezes pode ser uma sensação ruim, mas o cérebro pode processar essa sensação ruim e exterminar isso, tirar isso das suas redes neurais e você deixar de sofrer por algo que era invisível, que estava no inconsciente coletivo, né, familiar, e que agora você pode ser livre para você viver aquilo que Deus quer que você viva. Carlinha, é sempre bom ter você aqui, vai ter que voltar mais. Assunto não é? Importante. Esses assuntos, né, bons, assunto recentes, real. Coisas que estão aí dentro no estudo científico atual. E para nos ajudar aí no nosso dia a dia, não é verdade? Com certeza. Quero te agradecer imensamente. Queria que você deixasse aí uma palavra para essas pessoas que estão assistindo aqui, Carlinha. Bom, deixa eu dizer para você, você nasceu com um sonho, um projeto de Deus. Ele tem para sua história, ele tem para sua vida algo para você escrever com a tua caneta. Então faça o seguinte, não fica pegando só a história do outro e não tomando posse da sua história. Creia que o melhor de Deus pode acontecer na tua vida, mas não é ignorando qual é a sua realidade. Você tem que realmente enfrentar os seus problemas, enfrentar as suas dores, os traumas, seja seu ou até mesmo de outras pessoas da sua geração. Porque com certeza o futuro que Deus tem para você começa a ficar bom hoje, quando você resolve tudo aquilo que está no teu passado de uma forma bem equilibrada e saudável. Carlinha, ó, a Beth mandou um beijo. Carol, aqui é Beth, dá um abraço na Carla por mim, estou com saudades. Carol, eu gosto muito de vocês. Beijo. Tem gente de Curitiba aqui, o pessoal participando. Muito bom, é bom que você vai ter que voltar mais vezes. É, com certeza, estarei sim. Aí eu queria mandar um beijão pro meu marido, que hoje estou fazendo, por favor, 14 anos de casada. Amor, há 14 anos atrás eu recebi o maior presente que o senhor tinha me dado, que foi você. Amém. Você é lindo, te amo muito, viu? Eita, o amor está no ar.